A partir desta aula de hoje, nós vamos começar a estudar o metabolismo do nitrogênio. E nesse primeiro momento, nós vamos dar uma visão geral sobre o processo, para que a gente possa compreender o universo em que nós vamos estar trabalhando. Quando a gente pensa em nitrogênio, nós estamos falando do quarto elemento químico mais abundante nos vegetais. Ele só perde para o carbono, hidrogênio e oxigênio. Depois desses três que compõem a parte orgânica dos vegetais, o nitrogênio é o elemento químico mais abundante nas plantas. E por que disso? Porque ele é um dos componentes principais dos aminoácidos. E se ele faz parte dos aminoácidos, ele faz parte de todas as proteínas. Se ele faz parte de todas as proteínas, ele faz parte das enzimas, ele faz parte de transportadores transmembranares e por aí afora vai. Então ele participa de todas as reações bioquímicas que a planta faz, independente do processo que nós estejamos estudando. O nitrogênio certamente faz parte daquele processo, porque faz parte dos aminoácidos que constituem as proteínas, que são as enzimas que participam daquelas reações bioquímicas. Uma segunda participação marcante do nitrogênio é na estrutura das moléculas de clorofila. Ele faz parte dos anéis heterocíclicos que compõem o anel porfirínico das clorofilas. Ele está amplamente distribuído na natureza. Basta você olhar para o lado de fora, você vai ver a presença do nitrogênio na estrutura de componentes das plantas. Se você vir uma folha verde, você está vendo clorofila, você está vendo uma das formas de participação do nitrogênio na estrutura das plantas. Além disso, ele faz parte da estrutura dos ácidos nucleicos. Por quê? Porque ele faz parte das bases nitrogenadas, tanto de RNA quanto de DNA. Ou seja, ele participa de todo o processo de expressão gênica. Ele participa de todo o processo de replicação celular. Ele participa de todos os processos que envolvem qualquer nível de expressão dos genes das plantas. Por quê? Porque ele faz parte das estruturas dos ácidos nucleicos, seja de RNA, seja de DNA. E RNA pode ser RNA mensageiro, pode ser RNA ribossômico, pode ser RNA transportador. Nitrogênio faz parte da estrutura dessas moléculas. Por isso, ele é o elemento químico mineral mais abundante nas plantas. E quando a gente pensa na composição de nossa atmosfera, lembremos que aproximadamente 21% dela é composto por oxigênio. 78% aproximadamente da nossa atmosfera é composto por nitrogênio. Depois, aproximadamente 350 a 450 ppm é composto por CO2 e o restante é composto por outros tipos de gases. Mas o componente mais abundante da atmosfera é nitrogênio. No entanto, o nitrogênio entra na folha e sai da folha e não acontece absolutamente nada. Por que disso? Porque ele está na forma de nitrogênio molecular, N2, que é gasoso, e é completamente inerte dentro da planta. Por quê? Por causa da elevadíssima forte ligação entre esses dois átomos de nitrogênio. É uma tripla ligação que existe ali. E para romper essa tripla ligação não é fácil. Por isso o nitrogênio entra na folha e sai da folha e não acontece absolutamente nada com ele. Completamente inerte, não reativo, não participa, não é absorvido pela planta. O CO2 que está na atmosfera, quando ele entra pelos estômatos, ele participa do processo da fotossíntese. O nitrogênio entra junto com o CO2. No entanto, não acontece nada com esse nitrogênio. Ele não participa do metabolismo celular na forma de nitrogênio molecular, por causa da estabilidade da tripla ligação que une os dois átomos de nitrogênio. Então, para que o nitrogênio possa ser utilizado pelas plantas, ele necessariamente precisa ser transformado em nitrato ou em amônio. Do contrário, ele não será utilizado pelas plantas. E uma vez formado o nitrato ou amônio, esse nitrogênio agora na forma de nitrato ou na forma de amônio, ele precisa participar do que a gente chama de ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Ou seja, ele tem que participar das rotas que envolvem as transmutações de nitrogênio entre as suas diversas formas para que ele possa ser utilizado. Então, o nitrogênio que está na atmosfera, na forma de nitrogênio molecular, N2,
Para que a planta possa utilizá-lo, ele tem que estar na forma de nitrato de amônio. Ponto. E agora, na forma de nitrato ou de amônio, participando desse ciclo biogeoquímico, é que ele vai ser absorvido pelas plantas e vai ser, então, possível que ele participe do metabolismo das plantas. E para que aconteça essa conversão do nitrogênio na forma molecular para a forma de nitrato ou para a forma de amônio, é um processo que demanda muita energia. É um processo muito caro. Se ele for feito de forma artificial, ou seja, através das indústrias, e isso é feito, existem razões específicas que fogem ao escopo da nossa disciplina aqui agora, para que isso possa acontecer. Esse nitrogênio é submetido a pressões extremamente elevadas e a temperaturas extremamente elevadas para que ele possa ser convertido na forma de nitrato e amônio. E no caso, quando isso acontece com as plantas, vocês vão entender isso ao longo das aulas que se seguem, há uma demanda, há um custo energético muito alto para as plantas quando isso é feito nas plantas. E quais são então as fontes de nitrogênio para as plantas? A primeira fonte e a mais comum é na forma de adubo, em que o nitrogênio, então na forma molecular, é convertido ou na forma de nitrato ou na forma de amônio. E aí você, na adubação, você coloca esse nitrogênio na forma amoniacal ou na forma nítrica para que as plantas possam ter acesso. Então esse nitrogênio na forma de adubo, em presença de água, entra na solução do solo e aí ele pode ser absorvido através de transportadores transmembranários específicos para o nitrato ou para o amônio. Mas existem também os processos naturais de fixação de nitrogênio. Existe a fixação atmosférica e, neste caso, nós podemos ter a participação, por exemplo, de energia produzida pelos relâmpagos, pelas cargas elétricas quando há um fluxo de elétrons na atmosfera, que é manifestado na forma de relâmpagos. Esse relâmpago ele pode ser utilizado para quebrar o nitrogênio na forma molecular N2 e colocar ele na forma nítrica NO3. Uma outra possibilidade são as reações fotoquímicas, ou seja, a radiação solar que atinge a atmosfera nas camadas mais altas tem tanta energia. Lembrem-se que quanto menor o comprimento de onda, mais energia aquela radiação tem. É possível que parte dessa energia seja utilizada para quebrar o nitrogênio molecular para a formação também de ácido nítrico. E como que esse ácido nítrico, seja produzido pelos relâmpagos ou seja produzido por reações fotoquímicas, como que ele chega até as plantas? Ele vai se dissolver nas nuvens e vai ser precipitado, fazendo o que nós chamamos de uma chuva ácida. Ah, mas isso pode matar as plantas. Não é bem assim. A chuva ácida mais perigosa é a que tem enxofre, não é a que tem nitrogênio. Mas o nitrogênio leva a uma diminuição do pH da chuva. E um outro processo natural, só que agora biológico, é o que acontece com a fixação biológica de nitrogênio, FBN, que nós vamos estudar em aulas subsequentes, quando nós vamos dedicar uma aula exclusiva para entender a fixação biológica de nitrogênio. Neste caso, o nitrogênio atmosférico na forma de N2 é convertido em amônio dentro da planta, nos nódulos que são formados por essas bactérias que fazem essa fixação biológica de nitrogênio. Vocês vão entender tudo isso com muito mais detalhe na aula dedicada exclusivamente para a fixação biológica do nitrogênio. Então, os processos naturais, sejam eles de origem atmosférica, sejam de origem biológica, são formas de você fornecer nitrogênio para as plantas. E uma outra forma de fornecimento de nitrogênio para as plantas é pela decomposição da matéria orgânica, um processo chamado de mineralização. Então são esses os processos mais comuns de se fornecer nitrogênio para as plantas, na forma de nitrato ou na forma de amônio. E quando a gente fala do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, nós estamos envolvendo a parte biológica, a parte geológica no solo e a parte química que envolve as conversões que existem entre eles. E esse é um processo bastante complexo. Eu não vou entrar em detalhes em todas as formas, mas vou chamar a atenção para algumas. Por exemplo, nós temos a fixação industrial, a formação de adubos. Então, quando há a formação de adubos, gasta-se muita energia para se quebrar esse nitrogênio na forma de N2
No caso aqui, mostrando a formação de nitrato. Então tem vários adubos que têm nitrato. Nitrato de cálcio, nitrato de potássio. Aqui não é uma aula de fertilizantes, não. Mas existe também, que não está mostrado aqui, a fixação industrial em que há a formação de compostos que contenham amônio, que não está mostrado aqui, nesse esquema. Mas também é um processo industrial. E vocês tiveram a oportunidade de ver a quantidade de energia que é armazenada, por exemplo, em nitrato de amônio, que é um composto muito rico em nitrogênio, que é muito comum utilizado na agricultura, mas que é controlado pelo Exército. O Exército controla a venda de nitrato de amônio, embora ele seja amplamente utilizado como adubação nitrogenada. O exemplo disso aconteceu na Líbia recentemente, em que um armazém num porto que armazenava nitrato de amônio teve uma combustão paralela ao armazém que se expandiu para onde estava armazenado nitrato de amônio. E vocês puderam observar nas manchetes dos jornais a destruição provocada quando há a liberação dessa energia armazenada na ligação de nitrato de amônio. Pessoas morreram, prédios foram destruídos, armazéns foram completamente danificados. Por isso ele é controlado pelo Exército, porque ele inclusive faz parte de explosivos. O outro exemplo é quando o nitrogênio atmosférico ele é convertido através de relâmpagos ou por radiações, formando compostos à base de ácido nítrico, e esse ácido nítrico agora ele vai entrar no solo. E aqui está colocando como na forma de amônio, mas é preferencialmente na forma de nitrato. Uma outra forma é a fixação biológica de nitrogênio, que acontece por determinadas plantas nas raízes dessas plantas, que vai levar à conversão do nitrogênio atmosférico para a forma de amônio. Além disso, existe a decomposição da matéria orgânica, seja pela morte de animais, seja pela morte de plantas, seja pela morte de micro-organismos que compõem a própria composição orgânica do solo. Então vão sofrer o processo de mineralização, chamado de amonificação. Então a formação de amônio. Agora esse amônio pode ser convertido a nitrito através de bactérias específicas do solo chamadas nitrosomonas, formando nitrito. Esse nitrito pode ser convertido a nitrato através de um outro grupo de bactérias chamado Nitrobacter, e tem mecanismos de saída de nitrogênio do ciclo, como por exemplo por lixiviação, seja na forma de nitrato ou na forma de amônio. Depende de uma série de outros fatores que fogem ao escopo da disciplina. Ou seja, no ciclo biogeoquímico do nitrogênio existem várias interconversões de nitrogênio, ora estando mais disponível, ora estando menos disponível para as plantas. Mas o fato é que o nitrogênio na forma molecular, N2, não é utilizado pelas plantas, é completamente inerte. Para que ele possa ser utilizado pelas plantas, o nitrogênio tem que estar na forma de nitrato ou na forma de amônio. E essa tabela nos mostra isso. Nos mostra vários processos em que o nitrogênio vai mudar de formas. Por exemplo, a fixação industrial, a fixação atmosférica, a fixação biológica, a amonificação, a nitrificação, a mineralização, que é a decomposição, e por aí afora vai. Isso aí complementa o esquema mostrado no slide anterior. Ninguém vai me decorar esses valores da taxa, não. O objetivo aqui é compreender os processos de interconversão das diversas formas de nitrogênio no ciclo biogeoquímico. E quando a gente fala de assimilação, nós estamos falando de incorporação daquele nutriente em moléculas orgânicas. E no caso específico, existem 3 vias de assimilação de nitrogênio nas plantas. A primeira é a assimilação de nitrato. A segunda, a assimilação de amônio. E a terceira é a fixação biológica de nitrogênio. Na assimilação de nitrato, o nitrato ele é convertido em nitrito e o nitrito é convertido em amônio. Não se preocupe com os detalhes, que nós vamos ter uma aula específica para assimilação de nitrato. E no caso, quando a planta assimila, absorve do solo amônio. Então, no caso, o amônio vai ser convertido em aminoácido, no caso aqui, glutamina. E quando a planta tem contato direto com o nitrogênio na forma molecular, aí vão envolver micro-organismos que vão converter o nitrogênio molecular para a forma de amônia, e a amônia agora no pH celular forma amônio. E esse então pode ser utilizado pelas plantas. Então, recapitulando,
Existem 3 vias de assimilação de nitrogênio: a assimilação de nitrato, a assimilação de amônio e a fixação biológica de nitrogênio. Nós vamos ter uma aula específica para cada um desses processos de assimilação de nitrogênio. Mas antes disso, nós precisamos falar sobre a toxicidade dos compostos nitrogenados. O que é isso? Primeiramente, vamos falar de nitrato. O nitrato não traz problemas maiores para as plantas. As plantas podem absorver nitrato à vontade. Tem nitrato no meio, ela vai absorver. Então ela vai absorver às vezes até mais do que ela precisa. Vai fazer aquele consumo de luz, que é aquela fase adequada de nutrientes na planta. Em que quanto mais ele consome, não tem nenhum ganho em função daquela quantidade de nutriente absorvido. Mas não tem maiores problemas para as plantas. O problema surge quando os animais se alimentam de plantas que têm altas dosagens de nitrato. Aí sim os problemas aparecem. Exemplos disso: metemoglobinemia. Metemoglobinemia é uma doença que acontece no fígado dos animais, quando o nitrato é convertido em nitrito. Quando isso acontece, o nitrito passa a competir com o oxigênio pela hemoglobina. Isso traz um problema para os animais, porque vai diminuir o grau de oxigenação do sangue. Isso traz sérios problemas fisiológicos para os animais. Isso vai acontecer quando esses animais fazem um consumo de plantas que têm altos teores de nitrato. Um outro exemplo são as nitrosaminas. Nitrosaminas são compostos que são produzidos a partir do nitrato, e esse composto, a nitrosamina, ele tem um problema que ele é cancerígeno. E, portanto, ele tem o potencial de induzir câncer nos animais que se alimentam de plantas que têm altas dosagens de nitrato. Por isso, existe uma fiscalização do Ministério da Agricultura sobre os níveis de nitrato nos vegetais que são consumidos pelo homem. Então existe uma fiscalização para evitar justamente esses problemas fisiológicos que são consequência do consumo de plantas que têm altos níveis de nitrato. Isso é um problema sério e não pode ser menosprezado. E o que acontece no caso do amônio? Em altas concentrações, ele é tóxico, tanto para as plantas quanto para os animais. Por quê? Porque ele dissipa o gradiente de prótons transmembranar. É isso que o amônio faz. Dissipa o gradiente de prótons nas membranas. Por isso, quando as plantas absorvem compostos que têm o amônio, eles são rapidamente armazenados no vacúolo. Tira ele de circulação, joga ele dentro do vacúolo, para evitar que ele possa causar esses problemas de neutralizar o gradiente de prótons, de acabar com a força protomotriz. Vamos entender isso aqui agora. Qual que é a consequência quando existe essa dissipação do gradiente de prótons induzido pelo amônio? A consequência que existe é que vai haver uma redução na síntese de ATP, tanto na respiração quanto na fotossíntese. E para entendermos isso, onde que está esse gradiente de prótons? Aqui no exemplo nós estamos falando das mitocôndrias. E no caso das mitocôndrias, nós temos aqui a membrana interna. Então existe um fluxo de elétrons na cadeia transportadora de elétrons que vai levar uma geração de um gradiente de prótons entre o espaço intermembranar e a matriz mitocondrial. E esse gradiente de prótons agora, esses prótons em excesso tendem a voltar de onde ele se encontra com maior potencial eletroquímico para onde ele se encontra com menor potencial eletroquímico. Então ele tende a voltar. Como ele não consegue atravessar a membrana, ele volta através de uma ATP sintase. E ao fazer isso, ele leva à síntese de ATP. E o que o amônio faz? Ele dissipa este gradiente que existe. Estou mostrando aqui o caso da respiração, das mitocôndrias. Mas a mesma coisa acontece nos cloroplastos. Então o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho o estroma do cloroplasto, ou a matriz mitocondrial. Aqui eu tenho o lúmen do cloroplasto, aqui tem espaço intermembranar. Então aqui chega a planta, ela absorveu amônio. Ao absorver o amônio, ela vai encontrar o ambiente com uma menor concentração de prótons, ou seja, tem mais hidroxilas ali presente. Ao fazer isso, os dois vão reagir, o amônio vai reagir com a hidroxila livre, vai formar água e
liberar amônia, NH3. NH3 não tem cargas. Ela vai ter possibilidade de atravessar a membrana e ao atravessar a membrana, ela vai encontrar um espaço com um pH muito mais baixo, porque houve uma cadeia transportadora de elétrons que jogou prótons para fora. E esses prótons agora tendem a retornar através de uma ATP sintase, para a síntese de ATP. Porém, como a amônia agora atravessa a membrana, ela entra em contato com os prótons e forma amônio. E ao fazer isso, ela começa a consumir os prótons que estão dispersos aqui nessa região. E ao fazer isso, você diminui a quantidade de prótons que vão retornar através da ATP sintase para a síntese de ATP. Então ela dissipa o gradiente de prótons e ao dissipar esse gradiente de prótons, ela diminui a síntese de ATP, seja no processo da respiração, seja no processo da fotossíntese. Está em dúvida? Dá uma olhada nas aulas sobre respiração, que fala sobre a cadeia transportadora de elétrons, e dá uma olhada na parte da fase fotoquímica da fotossíntese, em que vocês vão entender exatamente o que está acontecendo ali. E essa é a visão geral do processo de assimilação de nitrogênio pelas plantas. O que nós vamos fazer a partir da próxima aula é quebrar este processo e entender cada uma destas reações que estão envolvidas aqui, para que vocês possam compreender como que o nitrogênio é assimilado pelas plantas. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!